Oi, gente linda, meu nome é Jorgelina Burgos e estamos gravando Desde Dignidade. O tema de hoje vai ser sobre a Copa e sobre a realidade do tráfico de pessoas, exploração sexual, que são tão comuns quando se trata de eventos grandes, tão grandes como a Copa. E o convidado de hoje é Bruno Madeiras. Gostaria de te apresentar. Olá, uma alegria, um privilégio poder estar participando de um tema tão importante. É, a Copa do Mundo, ela mexe com toda a população mundial, né? E acaba distraindo para temáticas tão importantes que são a temática do programa. Eu trabalho com esporte há mais de 20 anos, né? E trabalho com esporte em comunidades no Rio de Janeiro. Mudei recentemente para São Paulo e o esporte ele tem esse poder de transformação social. Então, é por isso que eu me dedico a minha vida para que o esporte seja um meio, não um fim, para essas crianças e essas famílias. Obrigada. Quando a gente fala de esporte e pensa na Copa, uma das coisas é que tem uma movimentação muito grande de dinheiro, né? E agora estamos falando numa Copa que vai ser não só num país. A gente conta um pouco mais como que isso vai estar funcionando. É a primeira vez, né, que a Copa vai estar sendo em 3 países, né? Nos Estados Unidos, México e Canadá. Alguns desses países bem conhecidos, né, com a questão de tráfico humano, né? Então, é, é muito interessante que hoje com o esporte a gente tem visto essa globalização. Então, é comum. Eu estava em Belém do Pará e estava acontecendo um jogo do Campeonato Carioca, Flamengo e Audax. É Ok. bem comum, às vezes, 2 times do Brasil, final da Libertadores, acontecer em outro país. E a Copa do Mundo ainda com uma dimensão muito maior, porque existem estatísticas que mais de 90% da população mundial, num grande evento esportivo como a Copa do Mundo, ela para assistir. Então, Verdade. essa audiência e essa paixão pelo esporte gera esse fanatismo onde as pessoas investem muito dinheiro em empresas e isso, infelizmente, tem essa distorção e distração para outras causas temáticas, né? Aquela questão da política do pão e circo, né? Então, É impressionante, né, quando a gente pensa nisso, porque as problemáticas que a gente vê no mundo hoje são muitas. Mas isso significa que está errado desfrutar deste jogo de futebol, de Copa, ou não? não, muito pelo contrário, né? O jogo, ele é maravilhoso, né? Então a gente pegar o futebol dentro da nossa cultura no Brasil faz parte. Você vai em qualquer lugar, tem gente falando de futebol, principalmente na Copa do Mundo. Até quem não gosta acaba sabendo quem é o Neymar, o Messi, né? Então, mas a gente quando retém o que é bom, né? O esporte tem tantas coisas boas, superação, às vezes a gente vai ver casos como atletas na seleção brasileira que tinham uma vida de, de muita vulnerabilidade e através do esporte consegue uma ascensão social e uma transformação social. Então a gente vê isso como pontos positivos, né? Então o esporte educacional, né? Quando a gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando do esporte de alto rendimento. Claro, Então, menos de 1% dos jogadores federados no mundo inteiro chegam a uma Copa do Mundo. claro, claro. E a grande realidade é que, falando do Brasil, a maioria não recebe salário mínimo e às vezes Ah, contrato de ok. 3 meses. E trazendo para essa realidade educacional,
As crianças sonham em ser jogadores de futebol, jogadoras. A Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil ano que vem. Sim. Uma grande oportunidade do esporte educacional, como esses eventos, com deixar o legado, né? Falo legado esportivo, né? O Brasil já recebeu algumas vezes esses grandes eventos e a gente olha lá no Rio de Janeiro os equipamentos sendo subutilizados, né? E esse não é um legado, mas Claro. quando a gente tem esse trabalho nas escolas e nas famílias, o esporte como ferramenta educacional e como ferramenta de transformação social. E aí sim, esse é um grande legado. É, Ontem a gente estava no Rio, num dos projetos, numa comunidade em Santa Luzia, recebendo alguns atletas universitários. E dentro desse projeto, as crianças recebem aula de inglês, educação financeira e o esporte, Legal. aonde eles não têm oportunidade. Então, se for falar assim, olha, vocês vão ter aula de educação financeira ou ter aula de alguma coisa, eles não iriam. Mas através do esporte, um programa esportivo com outras atividades, eles podem sonhar em fazer uma universidade fora do país, mudar a perspectiva daquela comunidade. Então, esse legado que um grande evento esportivo pode trazer é impressionante, porque as ruas são pintadas, a alegria de ver a nação, né, jogando, e se a gente usar com intencionalidade para trazer valores para as crianças e para as famílias, isso pode ser um grande legado. Muito interessante, porque quando a gente pensa em temas de esporte, é aquilo que você falou, ano que vem vai ser das mulheres. Poder saber que cada um pode ter no esporte que quiser, né? Sem importar se homem, se mulher. E a gente tem visto o maravilhoso que as meninas jogam. São fantásticas. E dentro do que você falava de 1%, só chegar a esse nível de futebol. Tem muito menino que acaba caindo na rede, ou melhor dito, as mães, os pais não percebem, tem um contrato, tem acompanhado alguns casos de que são contratados para jogar fora do Brasil e no momento que eles saem, na realidade, era tráfico de pessoas, para exploração sexual, para trabalho, para outras coisas. E esses casos são muito maiores do que a gente imagina, um número muito maior do que a gente imagina. Mas isso não nos pode parar para não sonhar. O sonhar de ser um jogador, de poder chegar a um ponto desse, não tem nada de errado, né? Sim. Se você olha no dia a dia, dentro da tua vivência, você já tem visto isso de jovens superar esses momentos, ter um melhor estilo de vida por meio do esporte? Sim. Infelizmente, essa questão é mais comum do que se pensa, né? Do pegar o sonho e se aproveitar do sonho de um menino ou de uma menina com essa questão da exploração sexual e contextos assim muito tristes, né? Que a família às vezes não tem nem como resgatar, Sim. né? Então, e é mais próximo da gente do que a gente imagina. Então, as federações, as confederações, né, elas podem ter mais voz nesse sentido para que se padronize, né, essa questão de os agentes já se tem hoje uma linha de formação para agentes de jogadores de futebol, que são os oficiais para negociação dos atletas. Só que muitas vezes na comunidade a pessoa nem sabe. Chega Claro. alguém e vai falando dentro do sonho. Então ela não vê as credenciais daquela pessoa. E às vezes vai trazer isso ou já revelou algum jogador, né? E é bem comum dentro do meio do esporte esses abusos, né? Então
Só que isso não define também o esporte sendo ruim, Claro, né? claro. Porque onde tem sonho e dinheiro e pessoas gananciosas, vai ter essa corrupção do ser Uhum, humano uhum, que vai querer levar vantagem do outro, né? E essa é algo que é muito triste e que precisa ser enfrentado. uhum, uhum, Então, nós precisamos, uma coisa que a gente acredita nos nossos projetos, é numa formação de líderes por meio do esporte, onde esses líderes comunicam princípios e valores que geram proteção para essas crianças e gera essa construção da identidade, né? uhum, A uhum, gente gosta de olhar a figura do treinador como um pai. E esse acróstico, né, PAIS, o treinador conferindo proteção, o P de uhum, proteção, a autoridade, não ao autoritarismo, mas uhum, a criança precisa reconhecer essa autoridade, o I de identidade uhum. e o S de segurança. Legal. Então, se o treinador promove isso e esse ambiente de treino, a criança cresce nesse ambiente e reconhece mais fácil quando alguém está querendo enganar. Uhum, Então, uhum, esse trabalho de prevenção e conscientização, mas também de denúncia, né? uhum. Sim, importante, Assim, importante. Você falando sobre isso, uma das coisas importantes para a gente fazer, se você tem seu filho, sua filha que está aprendendo um esporte, investiga a vida do treinador. Ah, não quero, parece um bom homem, parece uma boa mulher. Investiga. Hoje é tão fácil, só colocar no Google. Você consegue ver informação. Às vezes a gente não sabe quem é a pessoa que está ali. Se alguém vem com uma boa proposta para levar teu filho para jogar fora, investiga, bem preço, o clube, quem que está? É realmente sério? Vai cuidar de você? Você pode ser parte do dia a dia do seu filho sendo treinado? Eu tenho uma amiga no Rio, o filho dela foi contratado por uma equipe nos Estados Unidos. No momento que ela falou que o filho tinha sido contratado, eu digo, passa aqui agora toda a informação que a gente quer saber, se é sério ou não. Graças a sim, Deus a gente viu que era sério. Ele já está lá faz um ano, legal. está crescendo muito no esporte, ele é bom mesmo. Mas a gente precisa ter esse cuidado porque pode estar, ainda que seja futebol dentro, ou esporte dentro de uma igreja, Sim, de um clube, não escola, interessa o que seja. A gente precisa ter esse cuidado, porque no mesmo lugar que está o protetor, também está o agressor. sim, Se está tudo certo, não mostrou nada de errado, então tudo bem, pode seguir aprendendo, que vai ser seguro. Eu sei que dá trabalho. sim. E às vezes o constrangimento da família, né? Assim, como que eu vou Sim. fazer isso? Eu tenho um caso que o avô, 4 netos, 3 meninas e um menino. E aí ele colocou na equipe que eu treinava e aí ele falou depois assim, olha, eu pesquisei sua vida toda. Legal. E aí, às vezes a gente pensa que vai ser um constrangimento, né? Assim, falei, ó, que bom. E aí as filhas estão lá, porque eu trabalho com futebol feminino há mais de 20 anos. Claro. E aí ele sabia, ele pegou referências de outras pessoas, como que era essa questão de trabalhar com menina. E, e aí, depois de um tempo, que ele colocou os netos para estarem participando e ficou bastante tempo jogando com a gente. Que interessante. A gente vê, tem visto nas notícias casos que têm acontecido de agressores dentro do esporte. Dentro do teu trabalho no dia a dia, você tem visto casos assim? Infelizmente, assim, em uma das cidades que eu trabalho, um dos treinadores mais conhecidos foi preso em flagrante com uma criança sendo abusada. Então, e ele é bem conhecido já tinha uma fama com essa questão, né? Uau.
E só que acaba que muitos aceitam, porque famílias em vulnerabilidade aceitam por uma questão desse sonho que não é só a questão do esporte, mas é a ascensão social. Ok. E, e é muito. Normalmente, quando eu falo com os meus alunos, né, se qualquer escola, se chegar e perguntar o que você quer ser, a grande maioria vai falar que quer ser jogador de futebol. Claro. E aí eu pergunto por quê? Aí, normalmente eles falam, porque eu quero ajudar a minha família. Aí eu falo assim, e o que você faz hoje para isso? Assim, você tira o lixo da sua casa, você faz isso? Porque se você não ajuda a sua família hoje, se você tiver muito dinheiro e muita fama, possivelmente você não vai ajudar. Então, você começa ajudando, você pode ajudar e ser muito útil e você vai ser amado pela sua família, se você for jogador ou não, se você for famoso ou não. Então, essa consciência da identidade, ela é preventiva, né? Também para a família, né? Porque eu não preciso aceitar qualquer proposta ou passar por situações de abuso, né? Porque muitas vezes a criança vai falar de um treinador que aconteceu isso e a família não, mas ele já revelou fulano, ciclano e isso às vezes não cai no descrédito, né? Do que a criança está falando, né? Sim, sim. Impressionante, né? E aquilo que você falava, a grande necessidade, a grande vulnerabilidade, e achar que aquele que tem poder de alguma forma, que tem alguma autoridade, pode fazer o que quer. E é difícil você duvidar de alguém que está vindo Sim, de boa vontade a fazer um trabalho que a maioria das vezes é de graça ou não sim, recebe um grande salário. Por que acreditar na criança e não acreditar sim, no treinador ou na pessoa que está trabalhando? E saber que não vai ser só homem, né? Também tem casos de mulheres agressoras, abusadoras. Não é uma coisa que não aconteça. Uma das coisas que, depois da Copa aqui no Brasil, que foi muito impactante, a gente fez algumas visitas em alguns lugares do Rio de Janeiro, especificamente, e conversamos com muitas meninas. Começamos a ver que tinha muitas estrangeiras, colombianas, venezuelanas, paraguaias. Quando a gente foi conversar com elas contavam que elas foram chamadas para o tempo da Copa para trabalho de babá, de restaurantes, hotéis. E no último elas foram exploradas sexualmente e foram prostituídas. E agora elas não conseguiam sair pela falta de dinheiro, pela vergonha de voltar para casa. A gente encontrou muitas no Complexo do Alemão. Muitas meninas também do Nordeste, que também foi. Algumas delas sabiam que era para prostituição, elas vieram sabendo que era, mas elas não imaginavam que iam viver a violência que elas viveram e também não imaginavam que não iam receber quase nada de dinheiro. Então foi bem interessante ver essa quantidade e isso me faz pensar nessa realidade do México, de Estados Unidos, dessa fronteira, onde tantas pessoas estão esperando passar por essa fronteira, por esse deserto, para poder chegar aos Estados Unidos. Qual vai ser o número que a gente vai ver depois que aconteça a Copa, né? A gente está vendo as notícias da Copa e essa questão geopolítica, né? Que assim, acho que tem tantos desdobramentos, né? Mas esse turismo sexual, né? E esse que a gente recebeu aqui no Brasil tem essa grande dimensão e tem as questões locais, né? Então a gente no Rio, eu tô minha vida inteira no Rio, né? Então as comunidades, a gente vai chegar na Rocinha, você vai ver muita gente, né? É uma cidade, Sim. né? Você vai ir fora outras comunidades e é muito comum encontrar pessoas de outros países
Verdade. nessas comunidades, mas existem algumas comunidades no Rio, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, e onde essa realidade também não é diferente. Ah, ok. Então eu lá no Rio fiquei trabalhando aí 11 anos com futebol indígena, né? Hoje tem um time jogando a terceira divisão do Carioca Uau. indígena, com indígenas do Brasil inteiro, 15 etnias. E infelizmente, né, tem essa, essa questão de se aproveitar e aproveitar dos eventos para se infiltrar, né? Então tem essas pessoas que vão querer tirar proveito e a gente tem situações ali em algumas comunidades que existia um abuso e esse abuso ele aprisiona, né? Então a pessoa Com ela não consegue certeza. nem muitas vezes ter voz. Então quando alguém pode ser essa voz, denunciar, que é o que você faz, e ser uma voz para essa mudança é muito importante porque essa realidade que eu vivi ali era um pai com a filha, Ok. muitos anos, e a menina realmente não conseguia falar. Ela era conhecida como mudinha, Olha. mas isso era por conta do trauma que ela Claro, tinha. claro, claro. Então, muitas vezes ela quer uma porta para sair dessa situação, ir para outro lugar, e aí às vezes ela vai encontrar oportunidades que não são as melhores, né? Sim, sim, sim. Então, tudo que agrega, né, para essas situações que não são faladas, não são tão faladas assim, né? E a Copa vai ter uma proporção ainda maior. Então, pós-Copa, o que fica, né? Ah, esse período é ótimo para se fazer esse engajamento e se falar, mas essas pessoas vão estar aí, né? E em sofrimento, muitas vezes sem voz, e encontrar alguém que seja voz é sempre muito importante, né? Com certeza, com certeza. E achei interessante o fato de você falar de ter sido descoberto esse problema dentro dessa comunidade. Sim, A presença do esporte, a presença das pessoas fez a oportunidade para poder encontrar e para poder ajudar. sim, E quando eu penso na Copa, eu penso na grande movimentação de gente. Por mais que você tenha melhor polícia, por mais que você tenha o melhor sistema, se no dia a dia muita coisa sai do controle, imagina o difícil que vai ser. Toda essa movimentação de gente do mundo inteiro. Quando a gente fala do mundo inteiro, é do mundo inteiro mesmo. Vai ser muito mais fácil roubar uma criança, perder uma criança, alguém passar sendo sequestrado. Vai ser muito mais simples do que seria em outro tempo. Me faz pensar, por exemplo, bom, a Copa que a gente passou aqui, as Olimpíadas. A Olimpíada foi um pouco mais calma, né? Copa foi um pouco mais barulhenta. Ou mesmo carnavais do Rio, se a sim. gente pensa, ou em outros lugares onde a movimentação de gente é extremamente grande e acabamos não vendo aquilo que acontece na nossa frente e o perigo de tudo isso maior. E eu lembrava de uma coisa que aconteceu, que não foi só na Copa aqui, aconteceram nas outras. Quanta mão de obra escrava foi descoberta depois de passar que tinha acontecido? Coisas que foram construídas para melhorar a cidade, para melhorar o país. E a gente fala do Brasil porque está no Brasil. Se a gente tivesse em outro, seria a mesma realidade. Então a gente sabe que tem antes. O que aconteceu antes da Copa, né? O que foi que precisou ser arrumado e será que vai sair depois da Copa que teve gente sendo escravizada também?
A gente vê, né, materiais esportivos, coisas que são produzidas, né, com mão de obra escrava, mão de obra infantil, né? Então isso aumenta muito mais na Copa, né? As demandas, a gente recente, né? Materiais foram apreendidos no Rio Sim, sim. e essa os desdobramentos que nessa parte, esse submundo da Copa, né? Assim, porque a gente olha o glamour, a entrevista, o que os jogadores estão usando, né? Essa vida de fama e luxo, né? E Sim, que é sim, o sim. que está nas mídias, né? Os casos amorosos, né? Dos jogadores, Sim, que sim. inclusive alguns ídolos da nossa seleção foram presos em função de abuso sexual. Sim, verdade, Então, verdade. a gente vai criando esses ídolos e vai se tornando normal algumas situações. Verdade, verdade. E aí, a cada Copa que passa, parece que os escândalos vão se tornando mais normais. Sim, 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 sim. E, e essa frieza, né, com as atrocidades que acontecem, né, que não dá para a gente se Sim, sim, calar, né? sim. Porque a vida vai continuar e a vida é o que a gente tem de mais precioso, né? Uhum, Então, uhum. a gente se importar com a vida, né? A gente vai vendo Sim. que, de uma forma geral, as pessoas estão se importando com as coisas. Uhum, E uhum. aí as vidas podem, se eu quero ter uma coisa, um equipamento de marca, não importa se foi uma criança que ficou sem estudar, que está fazendo aquele Uhum, produto, uhum. e muitas vezes escravizado Sim, naquela sim, sim. situação, né? E, e aí a gente vai se tornando normal e clientes Uhum, disso. uhum. A gente sabe de algumas marcas que já trabalham com Sim, sim, tráfico sim. humano, né, com tráfico infantil, com escravidão infantil, né, e esse posicionamento, quando a gente não se coloca na posição de ser neutro, Uhum, uhum. né, a posição de, assim, ó, eu quero ser uma pessoa que exerce proteção sobre Uhum, as vidas, uhum. né, porque as vidas são mais importantes. Então, pensar que a Copa vai deixar ali 3 países, né? Sim, Com, sim. com muita circulação de gente, alguns que já vão e vão ficar Uhum. por Sim, ali, né? também isso, né? Eu pensava nisso. Bom, Estados Unidos, não sei que tão aberto está isso, mas vai ter gente que vai ficar por lá, aproveitando que o visto para ser livre para entrar. Então, isso vai ser mais possível, né, que isso aconteça. Mas você falava sobre aquela que fugiu, tô velha, esqueço a Que coisa. é isso. Eh, quando você falava sobre a escravidão do trabalho escravo, da roupa que se usa, de coisificar as pessoas. E quando a gente fala do jogador de futebol, e não falar só ele, de qualquer esporte, cantante, ator, o que seja, é como que se é bom no campo, está tudo bem. O que ele Sim, faça com a vida privada não me interessa. Se ele coisifica alguém, não me interessa. Eu quero ver ele lá jogando porque eu gosto como ele joga e eu quero que meu país ganhe. sim, Então a gente acaba olhando para um ser humano que está na tela como se ele não fosse real. É um jogo que eu comprei e eu quero usá-lo e uso da forma que eu quiser. E talvez uma das coisas que assusta nesse tempo são os jogos online que a gente sabe que vicia, né? A gente sabe o famoso, nem sei se você pode falar o nome, nem vou falar para não fazer besteira, mas que tem trazido problemas gravíssimos. E se você vê um jogo, é a cada 2 segundos vendo uma notícia destes jogos online, como se o jogo fosse mais importante na hora de apostar
que ver o jogo mesmo. Uhum. Então, é muito assustador de ver. Hoje, posso estar errado, mas eu acredito que quase todos os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro são patrocinados pelas bets. Não sei Sim, 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 sim. E aí, acho que o Mirassol, que fez uma grande campanha Lembro. aqui, que ele manteve o patrocinador original lá, o primeiro patrocinador, e estão jogando Libertadores, mas combinação de resultados, né? A gente viu aí, por conta desses jogos online, combinações de resultados. Então, eu acho que isso já vem de antes, assim, já vem sendo inculcado desde pequeno. Porque se uma criança joga na escola muito bem, ela pode faltar a aula e ela tem os seus Sim, sim, benefícios sim, e ela sim. tem seus privilégios, porque o importante é ela ganhar os jogos escolares, e às vezes ela vai ganhar bolsa porque ela joga bem, Sim, sim. se destaca ali, dá visibilidade para a escola, e ela vai crescendo já sendo esse semideus. Sim, E sim, sim. aí, se chegar um atleta num restaurante, né? Teve o caso do Messi que queria ir com a família e Sim. não consegue, né? E se ele for, ele não vai pagar a conta. Claro. E aí esses privilégios, eles vão colocando com essa questão do ídolo como se tudo que fizesse fosse aprovado. Sim, 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 E sim. aí a gente vai vendo alguns casos, né, que a gente pode citar vários, né, de ídolos tanto da Argentina como do Brasil, né, que não são bons exemplos e faziam coisas erradas, Sim, mas sim. que jogavam muito bem. A gente vai lembrar de Maradona, a Sim, vida triste que ele dependência teve, química, descartar a família, esposa, filhas. sim. Não, e como já mudou o esporte, né? Porque Maradona faz um gol de mão e é campeão do mundo. Sim, E diz que é a sim. mão de Deus. E nisso eu não discuto. Esse não é meu tema. Vamos entrar na Brasil e Pode Argentina. cortar, pode cortar. Brasil e Argentina. Eu gostei desse gol. Gol, né? Eu gostei. Comemorou, né? Claro. Argentino que se preze como argentino sai pra rua pra fazer Gosta. escândalo. É, A gente é daquele que vai sair sim, pra rua mesmo e sim, ficar até meia-noite. E não é que sai o mais novo, é todo mundo sai pra rua. sim. Quem não sair com a cerveja, sai com o chimarrão, cada um Sim, decide que sim. bebe, mas todo mundo na rua, né? Não, a gente tem você fala do Maradona, mas tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Sim, Que tá ali sim. bebendo uma água e daqui a pouco ele engana o Rogério Ceni e Sim, faz. verdade, Então, verdade. assim, a gente gosta disso, né? Sim, sim, Da sim, malandragem sim, do sim. esporte, né? É. Que e ver o nosso time campeão. Todo mundo gosta Mas demais. olha como é descartável. Por quê? Você vê crescendo. Ah, legal, tá jogando bem. Mas se quebrar a perna, se ter um problema, não conseguir jogar mais, é esquecido. Sim, Não, não é é ninguém. descartado, é. Não é ninguém. É muito diferente quando você vê alguém. A gente tem visto história de tanto, né? O que foi a história de Pelé Sim. é uma história, não é só futebol. Uhum. E que eu acredito, e eu já vou falar como argentina, que eu acredito que vai acontecer o mesmo com o Messi. Quando ele deixa de jogar futebol, vai ser ainda lembrado. Não Mas igual o teve Pelé, gente que. né? Esse é outro tema, mas. Mas. Mas entendo Entendo. que também o público é cruel. Sim, Te coloca no lugar de rei, mas te usa, você continua sendo coisa. sim, E aí que é a parte de dizer, mas como levar isso no dia a dia? 1% chega a ser um jogador famoso. E outro 99% que não vai ser. Que nós que estamos sentados vendo o jogo, a criança que vai chegar a jogar até os 18, porque 18, 19 já precisa começar a universidade e ter uma vida, uma família, uma profissão. Então, esse esporte do dia a dia, ele pode ser parte também?
Como que a gente leva esse esporte para a comunidade? Como que a gente leva esse esporte saudável, esse futebol saudável, disciplinado, porque ele vai te trazer disciplina de vida. Como que você conta isso dentro do teu trabalho? Eu acho que sendo verdadeiro com quem está recebendo o trabalho. Então ele precisa saber que ele vai melhorar o seu desempenho atlético, tudo ali, e que nem todos vão chegar a ser esses jogadores. Então, quando a gente já deixa claro isso, porque normalmente quando você tem um projeto esportivo, você também mexe com o sonho, tem muita gente ganhando muito dinheiro com academias de esporte que são caríssimas. Sim. E aí, às vezes, no sonho, a família está pagando ali, né, para o filho poder jogar e olhando com o olhar de treinador, fala assim, esse aí, ele tem outros talentos, outros potenciais ali, que pode ser um profissional do esporte, inclusive, mas não ser um jogador de futebol, né? Então, quando a gente traz essa verdade para eles, e assim, trazendo para o Rio de Janeiro, né, que primeira divisão do Rio de Janeiro, grandes clubes, assim, eu torço pro Bangu, né? Então não é tão comum, cada um né? com seu mal. Não é tão comum. Quando fala do Rio de Janeiro, vai achar que eu vou torcer pro Flamengo, né? Vasco, mas eu torço pro Bangu, e aí pegando a realidade do Bangu, que está na primeira divisão do Carioca, os atletas têm contrato de 3 meses, de 4 meses. E aí depois, assim, tem que procurar um outro clube para tentar jogar, e isso a gente está falando de um time de primeira divisão no Rio, que é um dos estados mais desenvolvidos com grandes times, né? Então, e aí para jogar a primeira divisão do Carioca, a primeira divisão do Paulista, são já um grupo seleto de atletas. E aí tem a segunda divisão, terceira divisão, como eu falei lá, os indígenas estão jogando a terceira divisão. Legal. É um contrato pequeno. E muitos da terceira divisão às vezes ganham por jogo. Ah, ok, claro. Aí você jogou, você ganha isso, né? Então, antigamente tinha o bicho, né? Que é o jogo do bicho, financiava isso. Então você vai vendo quantas coisas. É o mesmo que agora, só mudou o tipo de jogo, né? Então e mudou a estrutura, né? Então a gente vai vendo que a verdade é que liberta. Então, se você coloca a verdade para a família, fala assim, ó, o esporte ele pode ser um veículo, que aí ó, ele vai aprender inglês, tudo isso, pode pensar nesse esporte, mesmo que ele não seja jogador profissional, uma bolsa numa faculdade, e aí ele, através do esporte, ele tem acesso a outros conhecimentos que mudam uma realidade. Então, eu acredito muito nessa transformação de vidas através do esporte, mas aliado à educação, aliado a outras coisas, né? Esse desenvolvimento da família e da comunidade, né? Então, eu acredito muito nisso, e dentro do que a gente faz tem exemplos reais, assim, de mudança de uma cultura da comunidade, né? Que passa a entender que o esporte pode ser um meio muito legal para desenvolver outras habilidades, não um fim nele mesmo. Assim, se eu não for jogador de futebol, eu sou um fracassado? Não. Claro. E ele pode ser, dentro do projeto lá em São Gonçalo, tem um menino que eu perguntei dos sonhos, ele falou que queria ser cientista para fazer vacinas. Olha que legal. Ele está dentro de uma comunidade, está jogando futebol, ele não é o mais habilidoso no futebol, mas ele quer ser cientista para fazer vacinas e curar. Então, quando a gente enxerga potencial, né, que a gente estava falando daquele acróstico, assim, ok, vamos conectar com quem pode ajudar esse menino. Sim, com certeza. E investir nesse potencial que ele está aqui. Ele vai continuar jogando lá, ele vai continuar fazendo, mas ele vai trabalhar com outras coisas.
Quando você falava, me fez lembrar uma coisa. Meu pai era professor de karatê. E o que mais chamava a atenção das aulas dele, que ele falava assim, que ele nos ensinava a ser melhores seres humanos, melhores pessoas. Então ensinava de que no ônibus a gente tinha que levantar e dar a poltrona para as outras pessoas, deixar as pessoas passar na frente, pedir por favor, agradecer, deixar o lugar organizado. A Uhum. gente organizava o tatame, tudo, e era nosso trabalho tirar, limpar, deixar Sim. o lugar impecável, porque ele falava: de nada serve que você seja um faixa preta, ganhando prêmios como campeão mundial, se você vai sair do vestiário deixando tudo bagunçado, deixando. O que que Uhum. você está deixando para todo mundo que está te olhando? Se você não é essa pessoa amável que sabe tanto ganhar como perder. Uhum. Quando eu escutava isso dele, que era criança, me parecia interessante. Mas quando você começa a ser adulto e vê que isso te coloca em um papel onde você não é uma coisa e você não trata o outro como coisa. Uhum. E aí o esporte, ele pode chegar de uma forma mais ampla Uhum. para poder formar, né, aquilo que você falava, identidade. Sim. Se identificar, que ele te ajude para se identificar. Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, que ele fala o seguinte, que um treinador vai influenciar mais pessoas em um ano de vida do que uma pessoa comum em sua vida inteira. Impressionante. Então, Sim. assim, se você pega o seu pai como Sei, Uhum. aquelas crianças ouvem ele ali como um mestre. O que ele fala vira lei. Sim, Aí sim. elas vão arrumar, elas vão deixar o kimono impecável porque o mestre falou. E aí essa autoridade, essa voz de comando que muitas vezes as famílias não têm. Sim, Quem é sim. a voz de comando, né? De alguém que já foi violentado ou alguém que é dependente químico, que não teve Uhum, nenhuma uhum. estrutura ou teve uma vida destroçada, como que vai dar direção? Sim, E sim, sim. aí, quando encontra essa figura do treinador, né? Por isso que o nosso trabalho é muito investir na vida dos treinadores para que eles sejam essa referência, né? Que seja uma voz que vai dar direção. Essa direção não é só apontar o pé de apoio e chutar para o gol. Uhum, Isso aí é uhum. fácil e tem muita gente fazendo isso. Mas essa direção na vida, né? Assim, olha, você pode ser, porque o que seria óbvio, né? Precisa ser dito. Uhum, uhum. É, o lugar preferencial lá, amarelinho no ônibus, a gente precisa pintar ou Sim, não sim. precisaria pintar, né? É, Se você vê uma gestante, um idoso ou uma mulher, né? Você dá o lugar. claro, Todos os claro. lugares são preferenciais. Sim, sim, Não, sim, nem sim. precisaria ter aqueles. Uhum, Só uhum. que a gente vai, vai perdendo isso, né? Então a Uhum. gente precisa de vozes e eu acredito muito no esporte como esse multiplicador, porque a criança e a pessoa que participa de uma atividade esportiva, além dos benefícios fisiológicos, né, e emocionais que ela tem, Uhum. ela pode receber essa direção para a vida, né? Sim, com Para a vida como um certeza. todo, né? Eu lembro uma vez meu pai soube que um dos alunos dele, muito bom, estava no barzinho bebendo. E a mãe falou: Olha, professor, meu filho está bebendo todo dia. Aí meu pai foi até o barzinho, olhou para a cara dele e falou assim: Você não vai entrar nunca mais na minha escola se você continuar bebendo. Deu meia volta, foi. E aí ele foi no mesmo momento atrás do meu pai a pedir perdão. Uhum. Nunca mais. Ele nunca mais bebeu na vida. E o Sim. garoto, acho que tinha uns 15, 16 anos. Nunca mais. Ele chegou a ser campeão mundial. Olha, Maravilhoso. Ser humano uhum, fantástico. Hoje casado com filho, tem sua própria escola. Foi legal. impactante ver isso como que... É o papel da paternidade do treinador, né? Claro, claro. Ali, às vezes, o pai não fez isso que seu pai fez por ele, né? E o impressionante do jogo é isso. Por isso que a gente se prende. Eu sei, por que que é tão importante? Eu sou patriota, eu sou. Mas eu estou escutando muitas mais músicas argentinas.
rock nacional e tudo isso, muito mais energia do que eu escuto em outro momento. Porque esporte te traz isso, Sim. de lembrar que você tem uma bandeira que pertence a um país, e isso é saudável, é Sim, gostoso, sim, se a gente trata com respeito claro. aos demais. E se a gente veste a camiseta da proteção, se a gente Sim, veste a camiseta de levar para a identidade, para que a pessoa descubra a identidade, e é o que a gente falava, né? Não tratar as pessoas como coisa, nem sim, porque é ruim, nem porque é bom. É o rei jogando, mas amanhã é o esquecido, né? sim. Bruno, se você tivesse que dar um conselho hoje para as crianças, para aqueles que desejam um esporte, seja futebol ou outro, qual seria o teu conselho? Que você pratique fazendo o seu melhor em tudo que for fazer, né? Se for fazer qualquer esporte, que exista essa entrega, né? A família olhar isso que a gente já falou, né? Tomar os cuidados para saber se está num bom lugar para isso. E existem ótimos, ótimas equipes, ótimos treinadores, né? E para quem participa, entender que o Nelson Rodrigues tem uma frase que ele fala que o futebol das inutilidades é a mais importante, né? Então, Que legal. acho interessante porque ele mexe, né? Então, quando a gente está numa atividade esportiva, né, o que eu poderia deixar é que o jogo revela, né, quem a gente é, e aí a gente sabe lidar com, enquanto você está no jogo, você saber lidar com as emoções que o jogo proporciona. Frustração, medo, Verdade. superação. E aí como que você lida com isso? Então, quando a família coloca uma criança num esporte, ela tem uma oportunidade de desenvolver esses aspectos de uma forma muito mais intensa. E isso com certeza, vai ajudar muito na educação que a Legal. família quer proporcionar. Então, o esporte como ferramenta educacional, ele é maravilhoso, né? Quando a gente foca no esporte performance, ele é maravilhoso também, mas precisa ter muito mais cuidado, Claro. porque o coração pode ser enganoso. Às vezes você está colocando para a família pode estar com esse interesse de colocar para desenvolver, mas vê que tem um potencial, já pensa em negócio, né? Na criança como negócio, como uma coisa. E isso pode gerar muitas frustrações, né? E o que eu diria para as famílias é isso, assim, de aproveitar as oportunidades que o esporte pode estar ajudando. E para a criança que vai participar, assim, pratique o máximo de esporte possível, né? Sim, é muito Vários bom. esportes, gaste sua energia com isso, porque a gente está vivendo uma geração que está muito na tela. Existem os esportes Sim, eletrônicos que tem, tem aí sido também ferramenta para agregar na educação, mas a gente tem muito contato com a tela e pouca. Se deixar, a gente não sai de casa, não sobe em árvore como a gente tinha liberdade de fazer essas sim, coisas, né? sim, Então, quanto mais movimento, né, vai ser mais saudável, né? com certeza. E o futebol é um jogo de comunidade, comunitário. Sim, Você precisa de equipe para jogar e isso é fantástico, né? sim, A gente aprende a olhar o outro. A minha técnica de goleiro não me serve no meio do campo. Cada um vai precisar sim. de habilidade diferente, Diferentes, né? né? A gente no Brasil é muito comum, era mais comum, inclusive, o futebol de rua. Sim, claro. Então você coloca lá dois tijolos, dois paralelepípedos e uma bola de meia e já tem um jogo. Bola de papel, joguei muita bola de papel com durex Legal, na legal. escola e pessoas que você nem conhece, viram seus amigos, né? Sim, é Então, e aí isso fantástico. é maravilhoso, né? É fantástico. E o sonhar também, não tem nada de errado. Sonhar com esporte,
sonhar com ser famoso, com ser um bom jogador. Se Sim, tem técnica, por que não, claro, né? claro. E é possível, né? Claro, É claro. possível o sonho ser real, né? Buscar esse sonho com os cuidados, né? A gente enfatizou bastante essa questão do cuidado, mas o sonho, quando você tem pessoas que te impulsionam, te encorajam, é ir em busca do sonho, né? Porque sabendo quem você é, você conquistando o sonho, você vai ajudar outros a realizar sonhos, e isso a gente acredita muito. O tráfico de pessoas, a exploração no meio da Copa é real, lamentavelmente é uma realidade. Mas poder sonhar, poder vivenciar tudo isso, que é um jogo maravilhoso para a gente ver, também precisa ser desfrutado. E a gente vestir cada um a camiseta do seu time, a minha será branca e azul, Verde e amarela. verde e Eu amarela. vim de branco e azul. Perfeito, Ok? perfeito, tá dentro, né? E a gente vestir a camiseta da proteção, porque esse é nosso papel, proteger crianças, mulheres ou qualquer pessoa que possa estar em vulnerabilidade. Muito obrigado.